Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Bem-vindo a mais um devocional. Todas as manhãs tem um devocional aqui em cima da palavra de Deus, uma reflexão para o nosso dia. E curte, comenta e compartilha. Nós estamos esse mês no Evangelho de João. Nossa igreja está tendo um compromisso de leitura de pelo menos não, de um capítulo por dia do Evangelho de João. Hoje nós estamos no capítulo 8. Estamos contando de segunda a sexta e sábado para recapitular os 5 capítulos da semana novamente. Amém? E hoje estamos no capítulo 8. Logo depois da festa das cabanas, né? Que cada um foi para sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos alguns pontos, né? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele se retirou depois, né, do tempo que ele teve ali na festa das cabanas e foi ao monte. Diz que ao amanhecer ele apareceu novamente no templo. Eu acredito que ele tenha passado a noite no monte. E ir ao monte é bacana, muito bom. Faz um tempinho que eu não vou. Alguns meses já. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo. E aí os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. E falaram para ele, né? Na lei Moisés nos ordena apedrejar. E o Senhor o que diz? Ali era uma bela de uma armadilha, né? Primeiro que os mestres da lei e os fariseus trazendo para ele julgar, né? Sendo que estavam caçando até ontem, estavam querendo matá-lo, né? Só que não podiam fazer assim do nada. Então estavam querendo ter algo contra ele. Por isso que falaram isso daí, porque se ele julgasse ela com a lei de Moisés, né, ele estaria instigando a assassinar e estava colocando a lei, seguindo a lei. E se ele quisesse libertá-la, estaria indo contra a lei. Então, era uma pegadinha. E aí ele se abaixou, se inclinou, começou a escrever ali na areia. Muita gente quer deduzir o que ele estava escrevendo ali. Eu prefiro não ficar pensando, né? Cada vez que eu penso uma coisa diferente. Talvez fosse isso que ele quisesse, né? Que a gente refletisse sobre isso. Mas aquele que não estivesse com pecado, que tirasse a primeira pedra nela, né? E aí aqui ele está concordando com aquilo que ele disse no ensino do monte, lá em Mateus capítulo 5, 6. Essa parte é no 6, né? Para não julgar.
que com a mesma medida que fossem julgados também, que julgasse também seriam julgados, e que estavam apontando um erro nela ali, um cisco, né? Sendo que eles tinham uma trave no olho. E assim também é com a gente, né? Uma falha de um irmão, de um pecado de alguém, a gente quer sempre apontar, a gente quer falar, não, isso aí você deve fazer assim, assim, assado, deve ter a justiça, né? A gente sempre quer impor a justiça de Deus, não a misericórdia primeiro. Primeiro tem que ser a misericórdia, para que a pessoa se arrependa também. E aí depois é com Deus a justiça. E nós devemos buscar justiça também. E sempre muitos vão querer acusar. Antes de qualquer outra coisa. Primeiro acusar, como diz aquele ditado, né? Primeiro atira, depois pergunta. Mas a misericórdia do Senhor nos é dada todas as manhãs. Glória a Deus, acabou de ser renovadas as misericórdias dele. Agora há pouquinho o galo está cantando aqui ainda. Agora são 5h20, quase 5h20. Preciso acelerar aqui. E então, vamos lá. Agora no versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. Seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido, e o testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: Onde está seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E ele continuava testemunhando que ele era o Filho. E muitos criam. Quem não cria ali, os fariseus, eles queriam explicação por escrito, uma explicação na lei. Não bastava os sinais e maravilhas que ele vinha fazendo. Agora, para alguns, isso bastava, o testemunho, a palavra dele bastava, a maneira com que ele ensinava, de que muitos
falavam, né? Falam assim, verdadeiramente este é o Filho do Homem, né? Como ele ensina. E disse Jesus a partir do 31 agora, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, seu filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão, nosso pai, responderam eles. E disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então eles queriam cumprir as leis de Moisés, falavam, seguiam o que Moisés ensinou, mas não queriam ouvir o que Deus estava falando. Não queriam seguir o que vinha diretamente de Deus. A lei eles conheciam bem, mas não conseguiam conhecer a Cristo, porque eles só pensavam com a cabeça, com as coisas terrenas. E Cristo é do Pai. Como ele fala, ele veio do Pai. Ele não fala das coisas daqui, das coisas da terra, das coisas humanas. E se a pessoa não aceitá-lo como Cristo, não vai conseguir entender. Vai continuar pensando com a cabeça terrena, com as coisas da carne. E é muito difícil, né? A pessoa que sem a fé ter a metanoia, ter a mudança de mente, sem crer nele, não tem como ter a mudança de leite, uma mente renovada em Cristo, se não crer nele de todo o seu coração e entendimento. O entendimento é justamente para não entender. Amém. E parte final, a partir do 48, os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão, ele morreu,
bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que eu não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E respondeu Jesus: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém. A hora que ele falou que já era Deus, antes de Abraão nascer aí, os judeus se sentiram ofendidos e quiseram apedrejá-lo, né? Bastante. Porque ali ele estava afirmando que ele era Deus, ou eu sou. E chegam a dizer que ele estava endemoniado, né? E colocando junto, falando que ele era samaritano. Você é samaritano e está endemoniado. Isso reforça, né? O que a gente falou sobre aquele encontro com a mulher samaritana no poço, né? Que eles realmente, o povo não se dava lá. O povo não gostava do povo samaritano. E ele disse: Não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. E depois eles afirmam que ele estava endemoniado. E é engraçado porque teve endemoniado que só Jesus conseguiu expulsar, né, o demônio dele. Alguns mestres lá provavelmente não devem ter ido e não conseguiram. Devem ter tentado antes e não conseguiram. E ele afirma que é Deus que glorifica ele. E Deus Pai nos permitiu ter acesso a ele através de Jesus, que depois subiu no corpo glorificado. O tempo todo ele estava glorificado aqui. E a mente dele sempre estava nas coisas celestes, né? Em Deus Pai, em Deus e no céu. Por isso que ele conseguia ter essa calma, essa sabedoria, como no caso da mulher pega em adultério. Ele não julgou, e ele, com o próprio julgamento dos mestres ali, fez com que eles não a perdoassem, mas que eles não a julgassem e não executassem a lei. Porque se executassem a lei nela, teriam que executar neles também. Porque eles também tinham pecados. Todos temos. Há alguns que dizem que Jesus ali estava escrevendo o pecado, o nome deles, estava escrevendo as leis. Não. Tem tantas coisas que ele poderia escrever, tá escrevendo ali, mas deixa isso para perguntar para ele quando encontrá-lo, se ainda fizer sentido essa pergunta, porque a hora que a gente estiver lá a gente não vai querer entender mais nada.
Amém? E por hoje é isso. Capítulo 8. Durante o dia vamos ler mais 1, 2, 3 vezes. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Segunda-feira, capítulo 8. Capítulo curtinho. E depois o 9 também, curto, não curtinho. Amém? Então, uma excelente sexta-feira para você. Um final de semana muito bom. Amanhã temos devocional, domingo também. Mas aproveite também sábado e domingo para reler João do 1 até o 8, reler o que a gente leu semana passada e essa semana. Amém? Curte, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e um beijo no seu coração.